Então vamos lá, vamos começar aqui então a falar um pouquinho efetivamente das anemias. Quando a gente está falando de anemia, eu tenho que falar que a anemia ela pode fazer parte também de um processo de emagrecimento. Por quê? Se no processo de emagrecimento eu estiver trabalhando com restrição calórica, eu vou diminuir, né, a atividade de alguns hormônios importantes que são estimuladores de eritropoese. Por exemplo, os hormônios da tireoide. Tá? Ao diminuir também calorias, ou diminuir, né, a questão relacionada a provocar um déficit energético, eu posso inibir o eixo do GNRH, diminuir FSH, LH e testosterona. Testosterona também é importante para estimular a eritropoiese. Tá? Sem contar que, dependendo do tipo de programa que essa pessoa estiver participando, se ela não estiver sendo bem supervisionada, nós podemos ter também aqui um desequilíbrio entre os micronutrientes, como ferro, B12, folato, então fatores nutricionais importantes para o processo de formação do eritrócito. Lembrar sempre que a anemia não é uma coisa que acontece da noite para o dia, a não ser que a pessoa perdeu uma grande quantidade de sangue. Geralmente é um desequilíbrio entre produção e liberação, destruição ou perda. Quando a gente está falando de atividade física, temos que ficar atentos a isso aqui, ó. Trauma mecânico e o aumento da produção de radicais livres, espécies reativas de oxigênio, que aumentam a destruição dos eritrócitos, diminuindo o tempo de permanência deles na circulação. Só de curiosidade, a gente tem aí em torno de 100 a 120 dias um eritrócito ficando na circulação. Então, quais são os principais fatores que causam anemia baseado na dificuldade de se fazer a produção dos eritrócitos, ou seja, prejudicando a eritropoiese? Eu gosto bastante de colocar aqui que a gente descubra a causa da anemia, porque não basta saber que a pessoa tem anemia. Se eu descubro a causa, é mais fácil adequar o tratamento, certo? E aqui uma das coisas que a gente tem que ficar muito atentos é se eu tenho uma pessoa que vem de um déficit calórico muito prolongado, eu posso ter um certo grau aqui de supressão de atividade da medula óssea. Tá? E se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema secundário, um problema inflamatório, a própria inflamação vai diminuir a liberação de eritropoetina, que é um dos principais estimuladores da eritropoiese. Então, nós temos que ficar atentos, porque, por exemplo, se eu tiver um problema relacionado a déficit calórico, eu preciso corrigir isso primeiro. Se eu tiver um problema de inflamação, eu tenho que tirar a inflamação primeiro, porque senão a gente não consegue ter uma resposta ao tratamento aqui por conta da inibição da absorção, principalmente do ferro, quando a gente tem um processo inflamatório. Bom, quando a gente fala de avaliar a resposta ao tratamento ou descobrir se a pessoa tem anemia, lembra que a gente estava falando de hemólise, né? Mais cedo a gente falou de hemólise em resposta ao treinamento. Os reticulócitos, eles são aquelas células que são os eritrócitos jovens que são liberados na circulação em um primeiro momento, frente ao estímulo da medula. Então, o que o reticulócito nos diz? Ele nos diz que eu estou aumentando o estímulo e liberação de eritrócitos na circulação. E isso pode ser bom ou pode ser não tão bom. Então vamos prestar atenção nisso. Se eu tiver hemólise em excesso, o que vai acontecer? Aumento de reticulócitos na circulação. Tá? Se eu tiver, por exemplo, tratando uma pessoa, né, de uma anemia, eu espero que essa pessoa esteja se recuperando da anemia ao produzir mais eritrócitos. Então, presta atenção, gente, que a contagem de reticulócitos, a contagem de reticulócitos, ela não vem no hemograma, tá? Você tem que solicitar a contagem de reticulócitos separado. Então, você vai lá, solicito contagem de reticulócitos. Então, para que serve a contagem de reticulócitos? O que são os reticulócitos? São células jovens que são liberadas ali na circulação frente a um estímulo. Todas as vezes que você estiver estimulando a sua medula a produzir células, ela vai produzir reticulócitos. Então, se você tiver um processo de hemólise do treinamento ou outra causa de hemólise, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar a quantidade de reticulócito no sangue. Se eu estiver tratando uma pessoa das anemias e essa pessoa estiver respondendo positivamente, eu vou ter aumento da contagem de reticulócitos. Então, vamos dar um exemplo.
Vamos supor que a pessoa tenha uma anemia. Quais as principais causas de anemia por deficiência de micronutriente que lembramos aqui? Daqui, o pessoal de casa também pode falar aí. Ferro, B12, folato. O que mais pode causar anemia numa pessoa? Micronutrientes. Quem lembra? O pessoal de casa também? Ó, ferro, B12 e folato. Beleza. Pode causar anemia por deficiência de micronutrientes. Vamos ver se mais alguém aí de casa lembra. Ó, ferro, microcitose e hipocromia. B12, macrocitose. B9, as vitaminas do complexo B. Mas a gente pode ter, por exemplo, necessidade, a gente precisa, para formar o M, eu preciso de cobre, não é isso? Preciso de zinco, preciso de magnésio. Então, todos esses micronutrientes, eles são importantes para a síntese do M. Portanto, se eu tiver uma deficiência de cobre, o que teremos? A gente vai ter uma anemia parecida com a anemia por deficiência de ferro, porque a deficiência de cobre também promove microcitose. Mas quem que dosa cobre geralmente no sangue das pessoas quando alguém tem microcitose e hipocromia? Quase ninguém. Aí você vai lá, olha microcitose, hipocromia, causa principal, excluída a talassemia, ferro. Aí vai lá dar o ferro para a pessoa. Só que ela não está respondendo ao ferro porque ela também tem a deficiência de quê? Do cobre. Quanto tempo que você vai ter que esperar para o VCM, para o HCM dar alterado e para a hemoglobina responder no hemograma? Só que não vai responder porque você não está tratando corretamente. Se você fizer a análise do reticulócito, em uma semana a gente já consegue ver o quê? Se o reticulócito aumenta, é a resposta de eritropoese, correto? Então, beleza, aquele tratamento está sendo efetivo. Não, o reticulócito não está aumentando. Espera aí, então deve ter algo mais aqui que eu preciso investigar. Então, quando a gente fala de resposta ao tratamento, é assim, tipo, eu faço a contagem de reticulócitos uma semana, 2 semanas depois, e eu já tenho que ver aumento da contagem de reticulócitos. Isso é bom. Agora, se eu não estiver vendo aumento, algo está errado na minha estratégia. Então, eu tenho que investigar direitinho se não tem alguma outra coisa faltando. Agora, a gente usa também na medicina esportiva o doping sanguíneo. Por quê? Usar a eritropoetina e qualquer outro agente estimulante da eritropoese aumenta a quantidade de reticulócitos na circulação, porque isso estimula a produção de eritrócitos. Só que qualquer agente anabólico, esteroide anabólico, também vai mexer na contagem de reticulócitos. Então, também é um exame que a gente pode fazer para monitorar ou para acompanhar efeitos secundários, efeitos adversos do uso de esteroides anabólicos, que a gente também pode verificar através do aumento da contagem de reticulócitos. Tá? Não sei se vocês sabem, mas há um tempo atrás a Agência Mundial Antidoping colocou, né, a contagem de reticulócitos como parte do que se chama passaporte biológico do atleta. Então, o que esse passaporte biológico do atleta faz? Ele vai monitorando o hemograma ao longo de um período e aí, se o indivíduo estiver usando qualquer substância que mexe na eritropoese, se ele estiver usando EPO, um esteroide anabólico qualquer, o que vai acontecer com a contagem de reticulócitos? Vai aumentar. E vai aumentar acima daquele valor que aumentaria se fosse apenas um treinamento normal que ele está fazendo. Então, eles conseguem monitorar o atleta ao longo do tempo, mesmo se ele estiver usando microdoses, que não são capazes de mudar o valor de referência. Então, isso é importante, porque a gente pode usar isso aqui também a nosso favor, no caso do tratamento. Bom, é legal observar, por exemplo, que pessoas com deficiência de B12 e de ácido fólico, eles têm pouca produção de células e a contagem de reticulócitos geralmente vai estar de normal para diminuído. Tá? Então, isso também a gente observa lá nos nossos resultados. Aqui tem os valores de referência. É importante observar que não muda esse valor de referência para praticantes de atividade física ou não. A proporção de células jovens sempre é a mesma, de maneira normal. O que muda é o método, ou seja, a gente só pode usar o valor de referência que o laboratório fornece para a gente. Okay? Então, esse aqui é um exame bem útil para a gente trabalhar nessa população.